Olá, meu nome é Erika Oliveira Almeida, eu estudo na Escola Aleph Peretz, no segundo ano do ensino médio, na cidade e estado de São Paulo. O título do meu trabalho é O Rastreamento Territorial do Dream Gap na cidade de São Paulo, o afastamento progressivo de meninas das áreas do STEAM. Bom, de acordo com a Unesco, em 2015, cerca de 30% dos cientistas do mundo eram mulheres. E junto a esse dado, vem a observação inicial minha de que existe um baixo interesse de meninas em ciência quando em relação a meninos. E elas normalmente tendem a se afastar de matérias, de disciplinas relacionadas aos campos do STEAM. São ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Essas duas informações se juntaram ainda e dialogaram muito bem com a baixa quantidade de mulheres em cursos de STEAM no Brasil, que eu encontrei segundo o Instituto Brasileiro de Economia, que fala que é em torno de 30% a porcentagem de mulheres nesses cursos. Essa quantidade baixa de mulheres, inclusive, no STEAM, junto à disseminação de estereótipos de gênero na sociedade, vão contribuir, aliás, vão afetar tanto a representação feminina nessas áreas, quanto a identificação de meninas com as áreas do STEAM. E esse cenário de baixa quantidade de mulheres nessas áreas, sempre, faz com que uma cientista, quando ela realiza um trabalho extraordinário e ganha enfoque, ela vai ter a sua identidade feminina sendo mais evidenciada do que o próprio fazer científico dela, justamente porque existem poucas similares a elas naqueles campos. Então, o objetivo desse trabalho, desse projeto de pesquisa, é propor uma intervenção que atue na falta de interesse, nesse afastamento de meninas das áreas do STEAM, já que, aproximando elas dessas áreas, a gente tem, a um longo prazo, mais mulheres trabalhando nelas e, portanto, essa popularização pode levar a uma maior valorização do fazer científico feminino. Ok, esse trabalho de divulgação científica corrobora com alguns fatores, como a transformação do mercado de trabalho em um mais inclusivo e igualitário nessas áreas, onde, de novo, citando o Instituto Brasileiro de Economia, só existem 26% de trabalhadores. É esse mercado, inclusive, mais inclusivo, que vai corroborar com o maior desenvolvimento de tecnologias no país, pelo aumento de profissionais nessas áreas. E, inclusive, além disso, a discussão transcende a ideia de mercado e trabalho, uma vez que essas áreas, algumas delas em específico, por exemplo, informática, influenciam a dinâmica de grupos sociais. Então, essas áreas, sendo mais inclusivas, influenciam de alguma maneira a dinâmica da sociedade. Visto isso, primeiramente, se preferiu entender quais fatores corroboram com o desenvolvimento de um desejo, de um interesse por se fazer ciência, o que aproxima, querendo ou não, essas meninas do interesse por se fazer ciência. Então, nós buscamos respostas nas biografias de autoras como Rosalind Franklin e Cecilia Payne, por exemplo, procurando o que fizeram elas se aproximar cada vez mais da ciência. A questão é que pontos em comum foram encontrados e eles apontaram para contato precoce e influência familiar como esses principais fatores. Mas, em contrapartida, nós também investigamos em seguida o que faz com que esse desinteresse geral exista. Qual era a razão para que meninas no ensino básico não se interessassem por ciência, simplesmente? E foi nesse sentido que nós encontramos o artigo da pesquisadora norte-americana Lynn Bryan, que trabalhava os estereótipos de gênero sobre a diferenciação da capacidade intelectual entre meninos e meninas na sociedade estadunidense. A questão é que ela rastreou esse momento em que esses estereótipos começam a se manifestar nas crianças e identificou que o início dele, o princípio dele, é por volta dos 6 anos de idade. A questão é que dali identificamos que esses mesmos estereótipos de capacidade intelectual são a origem do fenômeno que a gente estava estudando, que é o de afastamento, de desinteresse geral dessas meninas, o do afastamento dessas áreas do destino. Esses estereótipos seriam a origem. Essas meninas, justamente porque essas meninas se veem como menos capacitadas em relação a meninos, e, portanto, elas não associam a figura delas a essas áreas, que são majoritariamente ocupadas por homens. Esse é o fenômeno que coloca meninas como não capacitadas, querendo ou não, coloca esse fenômeno sendo representado pelo conceito de Dream Gap. A partir daí, se entendeu que o Dream Gap pode ser um fenômeno revestido por questões locais, já que as especificidades da sociedade estadunidense não são as mesmas da sociedade brasileira. E, portanto, surgiu, na verdade, a necessidade de um rastreamento no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo, para identificar
quando esse fenômeno, o Dream Gap, incide aqui, só que baseando esse método de rastreamento na metodologia aplicada nos Estados Unidos. Inclusive, a região em que nós aplicamos os experimentos foi baseada no conceito de território de Milton Santos, que compreende o território como resultado das dinâmicas sociais que vão dar forma a ele. Então, como conclusão, buscando a origem desse fenômeno de afastamento de meninas das áreas de STEAM e desse desinteresse geral, se encontrou o Dream Gap como princípio de tudo. A necessidade de rastrear ele no Brasil veio a partir do entendimento de que ele pode ser um fenômeno que é revestido por questões locais. Então, pode não se comportar da mesma maneira no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. Ou seja, uma intervenção maior e posterior tem o seu primeiro passo, tem a sua base sendo esse rastreamento realizado. Muito obrigada pela atenção.